Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso especial de Páscoa. Nós preparamos com muito carinho para vocês uma torta de bacalhau super prática de fazer, para você passar mais tempo com seus familiares nesse feriado gostoso. Bom, nós vamos fazer hoje então a nossa torta de bacalhau. Nosso primeiro ingrediente é o bacalhau desfiado e dessalgado. O tempo de dessalgue vai variar conforme a forma que vocês compraram o bacalhau. Nós compramos já o lombo desfiado, então demorou 24 horas, sempre lembrando que a gente vai trocar água na geladeira por causa do risco de contaminação. E gente, falando em peixes, é interessante a gente falar. Fala-se muito do que é consumo de peixe saudável e realmente é. A Associação Dietética Americana recomenda o consumo 2 vezes por semana de peixes, mas não é qualquer peixe. A gente precisa lembrar que o peixe ele é altamente contaminado por mercúrio, então tem espécies que tem mais, outras que tem menos. Anotem aí, está aparecendo na telinha de vocês, os peixes com maior contaminação de mercúrio e menor contaminação de mercúrio. Os que tem menos a gente vai optar no nosso dia a dia, e os que tem mais mercúrio deixa para uma ocasião especial, não vamos consumir diariamente, ok? E aí o nosso segundo ingrediente é a batata, vocês vão picar e reservar. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é dourar a nossa cebola. E aí vocês vão colocar 1 colher de margarina. Vamos colocar aqui no fogo. Vamos colocar a nossa cebola, uma cebola média picada. Já falamos bastante para vocês dos benefícios da cebola, né? Esse alimento maravilhoso. Rico em vitamina C, prevenção de câncer e tudo mais. E aí vamos primeiro dar uma douradinha na nossa cebola. Bom, com a nossa cebola já dourada, nós vamos colocar as azeitonas, 10 azeitonas picadinhas. Azeitonas picadinhas. O nosso tomate, nosso rei do licopeno aí, também um tomate todo picadinho. E vamos refogar esses 3. A gente vai dar uma refogadinha neles de 1, 2 minutinhos, porque eles vão ser o tempero da nossa torta. Pessoal, tem muitas receitas que já falam, usa caldo pronto. Gente, não façam isso. Além de ter muito sódio e ter muitos aditivos químicos, esses caldos, eles são ricos em glutamato monossódico. E o glutamato, se ele for consumido diariamente, ele aumenta a gordura visceral, a gordura que a gente tem entre os órgãos, ele aumenta o risco de diabetes e aumenta a compulsão alimentar, aquela sua vontade louca de ficar comendo o tempo todo. Isso tudo vem do glutamato, isso tudo é muito ruim. E o glutamato, ele está presente também em batata chips e alguns salgadinhos, então tenham atenção, deem uma olhadinha no rótulo, tem glutamato? Não leve, ok? Pessoal, agora com o nosso tempero refogado, nós vamos colocar o nosso bacalhau. Não se esqueça de tirar bem as espinhas, porque é perigoso, e dessalguem bem também, às vezes a gente tem algum hipertenso, não é legal a gente consumir muito sódio. Então dei uma mexidinha. E a nossa batata? A gente vai cozinhar junto, para ela ser bem prática mesmo, porque essa é a nossa proposta aqui no Culinária Prazer e Saúde, que seja prático para vocês. Tá? É bom que vocês piquem a batata bem pequenininha, porque ela demora um pouquinho mais para cozinhar. Então, se vocês picam ela menorzinha, a gente já cozinha mais fácil. E aí vocês vão colocar água, não precisa cobrir o alimento todo, mais ou menos na altura dele, mas não precisa cobrir esse alimento. Porque a própria água do alimento ela vai saindo e vai ajudando no nosso cozimento. Até quando que a gente vai cozinhar? Até a batata ficar macia. Ficou macia, tá fechado, ok? Sempre dê uma olhadinha de a cada 3 minutos, dá uma cuidadinha a cada 3 minutinhos, 5 minutinhos, dê uma mexidinha para ele não grudar no fundo, ok? E aí agora nós vamos esperar a nossa batata ficar cozida. Pessoal, quando a água já secou bastante, a nossa batata tá molinha, tá no ponto. Percebam aqui o ponto que fica, tá vendo? Fica bem sequinho, não fica com água. Se vocês deixarem a água aqui, ela vai ficar muito molinha depois, tá? Então aqui ela já tá num ponto muito bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai socar a nossa batata com o socador. Vamos socar dentro da panela mesmo, que a gente não suja outro recipiente. O que manda aqui nesse lugar é a praticidade. Até não tem mais nenhum pedacinho, para ela ficar bem homogênea. Ok, então nós amassamos todas as nossas batatas, já está num ponto bom, já está bem homogênea a nossa massa. Agora nós vamos colocar os ingredientes finais para acabar. Então nós vamos colocar 2 ovos. Gente, a receitinha depois aparece no final, não precisam ficar preocupados, não deu para pegar, no final elas aparecem na lista completinha para vocês também, tá? Aí dei uma mexidinha aqui nos nossos ovos. Vamos colocar sal a gosto. Tá?
Cuidado para não exagerar, a gente já colocou a azeitona, que tem uma concentração boa de sódio. Vamos colocar o amido, 2 colheres de sopa de amido, para ela ficar mais durinha. E aí nós vamos colocar 2 colheres de sopa de requeijão light. O requeijão, ele deixa a nossa receita mais cremosa, deixa ela mais saborosa, mas se por acaso algum motivo, eu tô corrido, quero fazer no final de semana, não tenho requeijão em casa, tudo bem, não tem problema. E vamos mexer a nossa massa. Pessoal, anotem aí, tá aparecendo para vocês agora o código para inscrição no sorteio, ok? Anotem. E, gente, eu vou pedir uma atenção de vocês especial na hora da inscrição. Muitas pessoas, na hora da inscrição no sorteio, não estão digitando o e-mail corretamente, então estão voltando muitos e-mails. Quando voltam esses e-mails, vocês ficam sem a lista dos contemplados, vai que você é um dos contemplados também, e você fica sem essa lista e sem as informações adicionais que nós mandamos para vocês. Sempre a gente manda alguma informação adicional. Então, atenção aí ao se inscrever nos e-mails, ok? No sorteio. Por último, nós vamos colocar o nosso fermento, tá? 1 colher de sobremesa de fermento. E mexam bem. Pessoal, então percebam a consistência que fica, tá vendo? Ela fica assim bem cremosa. E agora tá pronto, é só a gente assar. Então nós sugerimos para vocês que vocês coloquem numa forma de fundo falso, tá? Porque é mais fácil de tirar, porque como é uma torta bem molinha. Então deixa eu já colocar aqui. Uma forma untada, enfarinhada, tá? Vocês estão percebendo que essa torta, ela rende bastante, ela rende 8 porções bem servidas. E fica muito saboroso. O sabor do bacalhau fica muito bom com a batata, combina muito. Tá? Aí vocês só uniformizem aqui, né? Gente, daqui é só colocar para assar. Se vocês quiserem um douradinho especial, vocês podem colocar um pouquinho de extrato de tomate para ela dar um douradinho diferente, para quem gosta, né? Tem pessoas que gostam que ela fique com um douradinho a mais. Aí a gente pode colocar aqui, até com pincel mesmo, com o extrato de tomate e dar uma pinceladinha. Não é obrigatório, tá? Só se vocês quiserem mesmo. E aí também, se quiserem, também é opcional, a gente pode dar uma salpicadinha com queijo ralado. E vamos colocar no forno. Opa, ela esquentou. A nossa forma esquenta, cuidado, viu, gente? Aí a gente já coloca aqui no forno. Pessoal, para assar são 180 graus, 30 minutinhos, tá? E aí, a gente deixou como dica de decoração para vocês uns pimentões coloridos. E aí vai uma curiosidade interessante. O pimentão, não existe pimentão verde, o pimentão ele não é verde, ele está verde, né? É por isso que muitas pessoas, quando consomem alimentos com pimentão, elas têm aquela sensação de que está retornando aquele sabor ao longo da tarde. Porque ele está imaturo, então ele é mais ácido. Então uma dica para vocês que sentem essa sensação quando comem pimentão é usar as variedades amarelo e vermelho, que são mais suaves. Pessoal, então nós vamos deixar para vocês também uma dica que é para servir junto com essa torta o suco de uva integral. Você nunca consumiu? Ele tem nos mercados, é bem interessante porque é realmente só uva, por isso que a gente fala suco de uva integral. Ele não pode ter adição de açúcar nem conservantes. De preferência que você compre vendido no vidro. A maioria já faz isso, já vende no vidro e não tem adição de conservante nenhum. Por que ele é legal? Porque ele concentra todos os princípios ativos da uva. Então ele concentra resveratrol, que é um fortíssimo antioxidante, que ajuda na saúde do coração e das artérias. Ele é muito interessante. E tem outros flavonoides também que são interessantes para a saúde como um todo. Só lembrando que, gente, líquido nunca junto com as refeições. Almoço e jantar a gente não tem que ter líquido. Ai, mas eu tenho hábito, mas eu gosto muito, há muito tempo que eu faço isso. Então, se você consome atualmente 300 ml, você vai diminuir para 200, ficar um tempinho, até chegar a 100, até chegar a 50 e até eliminar esse hábito. Não é sofrimento, como a gente sempre fala aqui, é se readaptar. O que acontece? É porque da barriga, eu fiquei sabendo que da barriga. Não é só por isso. Quando nós consumimos líquido junto com as refeições, nós atrapalhamos a nossa digestão. Nós produzimos enzimas digestivas, mas se eu coloco um monte de líquido junto com as refeições, eu diluo essas enzimas. Então eu não faço a digestão bem feita. Qual é o prejuízo? Primeiro, me sentir cansado. Aquela coisa, eu almoço, me sinto sempre cansado, parece que a comida não sai do meu estômago. Essa sensação que a gente quer combater. E em segundo lugar, a gente piora a absorção dos nutrientes, quando a gente tem mais líquido junto. E aí vem uma terceira questão, não menos importante, que quando a gente consome líquido junto com as refeições,
nós alteramos o pH do nosso bolo alimentar. Então, no intestino, nós vamos aumentar o crescimento de bactérias patogênicas, bactérias que vão fazer mal ao nosso metabolismo, que vão gerar uma série de doenças. Então, líquido nunca junto com as refeições, somente em ocasiões especiais como a Páscoa, por exemplo. Bom, pessoal, nós ficamos então por aqui. Esse é o nosso especial de Páscoa, espero que vocês tenham gostado. E o CQ vai desejar para vocês uma feliz Páscoa, um feliz feriado nesse espírito de renovação que essa data nos traz. Então, pessoal, até a próxima. Um beijo carinhoso.